Eita só, vocês estão me ouvindo? Presta atenção, porque o que eu vou contar não é causa de assombração inventado para dormir, é a mais pura verdade. E aconteceu aqui no sertão da Bahia, onde o sol racha o chão e a noite tem um silêncio que engole a gente. Eu sou sitiante. Minha vida sempre foi lidar com a terra e com o bicho, mas nada, eu digo, nada, me preparou para lidar com Seu Nogueira. Ele chegou na comunidade há uns 6 meses. Alto, forte, sempre com a mesma camisa de flanela grossa. Mesmo no calor de rachar, e aquele chapéu de vaqueiro marrom escuro, enterrado na cabeça, fazendo sombra nos olhos. Ele parecia gente boa. Sorria fácil. Montava um cavalo preto, reluzente, que parecia ter saído do inferno de tão bonito e nervoso que era. Mas aí é que tá. Ele só chegava à noitinha, sempre sem falha, quando o sol já tinha beijado o horizonte e as sombras começavam a dançar. De dia, ele sumia. Dizia que morava longe, lá para os lados da serra, num lugar que ninguém conhecia direito. O problema começou com o gado. Primeiro sumia um carneiro, depois uma bezerra. Sumiços limpos, sem rastro de cerca arrombada. Só um rastro de cheiro ruim no ar. Um cheiro de mato podre misturado com sangue coagulado. Eu tentava falar com ele sobre isso, mas Seu Nogueira só dava aquele sorriso amarelo, mostrando demais os dentes da frente, e dizia que era coisa de onça. Mas onça não come bicho sem deixar pelo, sem rasgar a cerca. Os vizinhos começaram a desconfiar, mas quem ia peitar um homem daquele tamanho, que bebia cachaça como água e tinha um olhar que parecia de brasa na escuridão? A tensão cresceu tanto que a gente parou de deixar criança brincar no quintal depois das 5. Sentíamos que havia algo predando nossa paz, algo que não era bicho comum. Um dia, meu filho me perguntou por que Seu Nogueira nunca tirava o chapéu, nem para comer a farofa que a dona Lúcia fazia. Eu não soube responder. Mas eu sabia que a resposta estava debaixo daquele couro e que ela nos traria a desgraça. A verdade estava à espreita, esperando a luz da lua cheia para se revelar. Já sentiram esse medo de encarar algo que vocês sabem que não é humano, mas que está disfarçado de gente, bem na sua frente? Deixa aí nos comentários se você já viu alguma coisa assim ou se já sentiu esse medo de bicho disfarçado. Tudo começou a degringolar na 2ª semana de julho. Aquele mês seco, onde o ar é fino e cada ruído viaja longe demais. Eu estava capinando o milharal quando o cavalo preto dele passou. Ele não parou para conversar, só me acenou com a mão de luva grossa. Mas o vento trouxe o cheiro. Não era cheiro de cavalo, nem de suor de homem de trabalho. Era um cheiro metálico, forte, de matadouro, misturado com algo selvagem, como se a floresta tivesse vomitado perto de mim. Eu parei de capinar, minha espinha gelou. Eu vi o que ele tinha atrás da sela, um saco de estopa grande e úmido. Naquele dia, sumiu a cadela do Zé Bento, uma cadela de caça forte que latia para tudo. Sumiu sem dar um pio, sem deixar um rastro de briga. Zé Bento foi atrás, claro. Eram os olhos dele. Era o que me dava arrepio. A gente na roça tem costume de olhar nos olhos. É assim que a gente confia. Mas os olhos de Seu Nogueira, mesmo na sombra do chapéu, brilhavam. Não era brilho de luz. Era um brilho vermelho opaco, como se tivesse fogo lá dentro, mas um fogo gelado. Uma noite, eu precisei ir buscar água no poço mais longe. Fui armado, claro, e passei perto da cabana dele, que era isolada dos outros. O silêncio era sobrenatural, nem grilo cantava. De repente, ouvi um barulho vindo de dentro, um som de osso sendo quebrado, não mastigado, quebrado com força, estalando. Eu gelei, apertei o cabo do meu facão, mas não tive coragem de entrar. Fiquei paralisado, só escutando. O barulho parou. Aí veio o som mais assustador de todos. Um som de lamber. Lamber lento, molhado, demorado. Parecia que ele estava limpando um prato, mas o prato era de carne crua. Eu corri. Corri de volta para casa e
Tranquei a porta, dizendo para minha esposa que tinha visto uma cobra cascavel gigante, só para ela não se assustar com a verdade que eu estava sentindo. Eu sabia que ele estava lá, terminando o serviço, e eu não queria ser a sobremesa. A cada dia que passava, o corpo dele parecia inchar, as mãos pareciam maiores e o sorriso, que antes parecia cordial, agora me parecia uma armadilha, um vislumbre das presas que ele estava guardando para a hora certa. Eu comecei a preparar a munição de prata que meu pai tinha me ensinado a fazer. Porque se a onça não deixava rastro, era porque não era onça, era coisa do diabo, e coisa do diabo só se mata com fé e bala benta. Eu estava pronto. Eu sabia que a próxima lua cheia ia decidir quem sobreviveria naquele pedaço de sertão. A espera me consumia. Dona Lúcia era a vizinha mais próxima e a única que ainda tentava ser gentil com seu Nogueira, oferecendo café e pão de milho. Ela tinha um coração mole demais. Foi ela que sumiu. 3 dias antes da lua cheia, Dona Lúcia não apareceu para rezar o terço. O marido dela, seu Chico, procurou por toda parte. Encontrou o lenço dela perto do córrego. Mas o mais macabro foi o que ele encontrou na porta da cabana de Nogueira. Era uma marca de garra. 3 sulcos profundos na madeira, como se tivessem sido feitos com facas, mas tortos, curvados. Seu Chico tentou entrar, mas a porta estava travada por dentro. Ele ficou gritando e batendo e, de repente, seu Nogueira abriu a porta, ainda de chapéu, mesmo estando de noite e no meio do mato. O vaqueiro estava suado, ofegante, e tinha os olhos mais vermelhos que o normal. Ele disse: "Que barulheira é essa, Chico? A velha saiu cedo para visitar a irmã em outra cidade." Seu Chico, desesperado, apontou para as marcas na porta e gritou: "Isso foi o quê? Gato que fez?" Nogueira olhou para as marcas e seu sorriso sumiu. Seu rosto ficou duro, pétreo. Ele passou a mão na porta e eu vi. Eu estava escondido atrás do arbusto, observando tudo. Eu vi um punhado de pelos grossos, escuros, presos na camisa de flanela dele. Pelos que não eram de cavalo nem de cachorro. Eram pelos grossos, rígidos como arame. Seu Chico viu também. E quando ele viu, o medo se transformou em fúria. Chico avançou, mas Nogueira só deu um passo para trás e fez um movimento rápido com o braço. Foi rápido demais. Chico caiu no chão, segurando a costela. Nogueira não o tocou com a mão, foi com o cotovelo, mas a força era de um touro bravo. "Vai para casa, Chico. Não me incomode." "Mas sim," ele sibilou. E a voz dele não era mais a voz calma de vaqueiro, era rouca, gutural. Chico se arrastou para longe, chorando e tossindo. Eu sabia que precisávamos agir antes da noite da transformação. Reunimos alguns homens corajosos, eu, Zé Bento e o velho Ezequiel, que entendia de feitiço e rezas. O plano era simples: esperar a noite da lua cheia, cercar a cabana e, na primeira evidência, queimar tudo. Ezequiel nos deu água benta e um punhado de sal grosso. Ele disse: "Se for ele, a água, e ferve. Se for ele, o sal arde. E se for o lobisomem, só o ferro e a prata dirão fim." A tensão nos fazia tremer, mas a ideia de Dona Lúcia, provavelmente já morta, deu a coragem final. A gente precisava fazer isso não só pela gente, mas pela alma daquela pobre mulher enganada pelo sorriso do monstro de chapéu. A noite estava chegando. A lua cheia subiu pesada, amarela e grande, parecendo um olho que nos observava do céu negro. Estávamos nós 3, escondidos atrás de umas moitas de cactos, 50 metros da cabana de seu Nogueira. O cheiro de matadouro estava mais forte do que nunca. O silêncio era opressor. Nogueira estava lá dentro. Víamos a luz fraca de um lampião aceso. À meia-noite, a luz se apagou de repente. O coração de todos parou. Ouvimos então o primeiro som. Um gemido profundo, não de dor, mas de esforço, como se ele estivesse levantando algo muito pesado. Ezequiel, o mais velho, começou a rezar baixinho, em latim, uma oração que eu nunca tinha ouvido. Os gemidos se intensificaram.
Então o som mudou. Começaram os estalos. Quebra, quebra, quebra. Era o som de ossos se movendo de forma não natural, de ligamentos se esticando além do limite humano. Era horrível. Eu tapei a boca para não gritar. O som parecia vir de dentro do corpo dele, uma arquitetura interna se desfazendo e se reconstruindo com brutalidade. Eu podia imaginar o corpo dele inchando, as roupas rasgando, a pele esticando. O mais terrível foi o grito, um grito que começou como humano, um urro de agonia, e terminou como um uivo longo primal, que perfurou o silêncio da noite e fez o cavalo dele, que estava amarrado longe, relinchar de pavor. Zé Bento vomitou de susto. Ezequiel pegou o pote de água benta e murmurou: "Chegou a hora, meninos." Olhei para o relógio. 0007. O uivo cessou. Agora só havia a respiração pesada, ofegante e o som de garras arranhando a madeira por dentro. Estávamos congelados. A porta da cabana era fraca. A qualquer momento ele iria sair. A criatura que havia sido seu Nogueira, o vaqueiro sorridente, estava agora totalmente formada. O cheiro de podre e sangue atingiu o pico. Era impossível respirar. Meu medo era que ele já tivesse percebido nossa presença. Ele era um predador, e nós éramos presas mal armadas. Peguei meu rifle, que estava carregado com as balas de prata. A mão tremia tanto que eu mal conseguia segurar o cano. Eu sabia que precisava ser rápido. Se eu errasse o primeiro tiro, não haveria segundo. O silêncio dentro da cabana era aterrorizante, anunciando a explosão iminente da violência. Eu apertei o gatilho, mas o tiro não era para agora. Era para o momento em que a porta caísse e a criatura nos encarássemos com seus olhos vermelhos e famintos. A porta não caiu. Ela explodiu. Com uma força que fez a parede da frente da cabana tremer, a criatura arrebentou a tranca e saiu para a luz fraca da lua. Não era mais seu Nogueira. Era um monstro que desafiava a natureza e a fé. Tinha quase 2,5 metros de altura, todo coberto por aquele pelo escuro e espesso que eu tinha visto na camisa. O corpo estava curvado, mas musculoso, e as garras nas mãos e pés pareciam ossos afiados. Mas o que mais me chocou foi o rosto. O focinho era longo, quase totalmente formado, mas no topo ainda havia vestígios humanos, um resquício da testa de seu Nogueira. E claro, o chapéu. O chapéu de vaqueiro marrom estava preso na cabeça dele, inclinado, esmagado contra a nova estrutura óssea do crânio como um adereço bizarro e cruel. Ele parou na soleira da porta, farejando o ar. Ele nos sentiu. Seus olhos, agora totalmente vermelhos, incandescentes, se fixaram em nossa posição. O lobisomem soltou um rugido de caça, um som que fez o chão vibrar. "Fogo!" gritou Ezequiel, mas antes que pudéssemos reagir, a criatura saltou. Ele era rápido demais. O primeiro alvo foi Zé Bento, o mais próximo. O bicho caiu sobre ele com a força de um meteorito. Zé Bento não teve chance. Ouvimos o grito abafado, seguido pelo som de ossos me quebrando. O lobisomem não o mastigou, ele o rasgou. Vi a pata dianteira dele, a garra, rasgando o ombro de Zé Bento como se fosse papel. A cena era grotesca, sangue jorrando no chão seco. Eu atirei. A primeira bala de prata atingiu o flanco do lobisomem. Ele nem sequer cambaleou, mas soltou um grito de raiva e dor, um som diferente do uivo. Ele se virou para mim. Eu vi o sorriso de seu Nogueira mais ampliado, esticado por dentes que pareciam agulhas. A coisa mais pavorosa não era a feiura da criatura, mas o fato de que, por 1 milésimo de segundo, eu vi a maldade humana, a inteligência cruel de seu Nogueira, ainda habitando os olhos da besta. Larguei o rifle e peguei o facão desesperado. Tentei correr, mas ele estava em cima de mim em um instante. Senti o hálito quente e pútrido. Ele estava prestes a cravar as garras no meu peito. Eu só fechei os olhos, esperando a morte, enquanto o odor do lobisomem me sufocava e o peso da criatura me esmagava contra o chão. Eu reabri os olhos.
A criatura não tinha me matado ainda. Ela estava ocupada. Ezequiel, o velho, tinha pulado nas costas do lobisomem, agarrando-se ao seu pelo grosso como um carrapato. Ezequiel estava gritando a oração em latim de novo e tentava derramar o pote de água benta na nuca do monstro. O lobisomem uivou de fúria e tentou se livrar do velho, batendo o corpo contra o chão. Essa foi a minha chance. Eu me arrastei para longe, peguei meu facão e cravei na coxa da criatura. Não foi fundo o suficiente, o músculo era denso demais, mas causou dor. O lobisomem se virou com uma velocidade assustadora, largando Ezequiel. O velho estava caído, mas vivo, tossindo. O monstro me encarou e eu vi o ódio puro. Ele sabia que éramos nós que tínhamos quebrado sua paz. Ele avançou e eu me preparei para o fim. Lembrei do que minha avó dizia. Lobisomem detesta alho e espelho. Eu não tinha espelho, mas minha esposa tinha me dado um saquinho de pó de alho desidratado para usar contra a picada de bicho. Peçonhento. Numa jogada desesperada, joguei o saquinho no ar, bem na cara da criatura. O efeito não foi letal, mas foi imediato. O lobisomem soltou um ruído gutural, não de dor física, mas de repulsa, e recuou, esfregando o focinho com as patas. Aquele tempo foi vital. Ezequiel, mesmo ferido, rastejou até o rifle de Zé Bento, que estava largado perto da porta. Ele pegou a arma, mirou na cabeça do bicho e atirou o segundo projétil de prata. O tiro acertou bem perto do olho, na testa. A criatura soltou um uivo de agonia que parecia rasgar o céu. Ela cambaleou. O chapéu, que até então estava preso, se soltou com um impacto e caiu no chão. E foi aí que vimos. Por baixo do chapéu, a pele do crânio estava quase totalmente coberta por pelos pretos e grossos, e as orelhas pontudas, longas e peludas estavam totalmente expostas. O que havia sido a única coisa que lembrava a humanidade de Seu Nogueira agora estava exposto como a aberração que era. Ele estava desnorteado, ferido, mas ainda perigoso. Ele começou a correr em círculos, tentando localizar o próximo alvo. Eu sabia que precisávamos de mais. O lobisomem estava ferido, mas não estava morto. Sua força era descomunal e a fúria incontrolável. Olhei para Ezequiel, que tinha o rifle nas mãos. Precisávamos de um plano, e rápido, antes que ele se recuperasse e nos transformasse em picadinho na terra seca do sertão. O lobisomem estava sangrando. O ferimento na coxa e o tiro na cabeça o tinham atrasado, mas ele não parava. Ele fixou o olhar em Ezequiel. A criatura sabia que o velho era a ameaça real, o que portava a prata. O monstro ignorou-me e avançou em direção ao velho, que tentava recarregar o rifle. A recarga era lenta, agonizante. Não daria tempo. Eu gritei para distraí-lo. O lobisomem virou a cabeça rapidamente e eu lancei meu facão. Acertei-o de raspão, o que não fez nada além de irritá-lo mais. Ele soltou um rosnado seco, direcionando toda a sua atenção para mim novamente. Eu sabia que estava ferrado, mas se isso desse tempo para Ezequiel recarregar, valeria a pena. Corri em direção à mata, chamando a atenção dele. O lobisomem veio atrás de mim, saltando sobre os arbustos, uma sombra enorme e veloz. A perseguição na escuridão era caótica. Eu corria tropeçando nas raízes secas, ouvindo o som pesado das patas da criatura atrás de mim. O cheiro de podre e o som da respiração ofegante dele estavam muito perto. De repente, senti uma dor lancinante na perna. Ele tinha me alcançado. Não me mordeu. Apenas me golpeou com o pé traseiro, e a força era tal que senti meu osso estalar. Caí de bruços, o lobisomem parando sobre mim, pronto para o golpe final. Eu estava indefeso. Foi então que ouvi o terceiro tiro. Ezequiel não tinha conseguido recarregar. Ele tinha feito algo mais corajoso. Ele tinha pegado o lampião que tínhamos trazido para iluminar a fuga, encharcado um pedaço de pano com azeite e acendido.
Quando o lobisomem parou sobre mim, Ezequiel correu e jogou o lampião aceso e o pano sobre o corpo do monstro. O fogo não pegou rápido no pelo, mas o azeite e o calor causaram um choque. O lobisomem soltou um urro de desespero e se afastou de mim, se debatendo e tentando apagar as chamas com as patas. Ezequiel, sabendo que tinha apenas segundos, gritou para mim: "Vá, vá agora! Não olhe para trás! O resto é comigo!" Eu me arrastei, sentindo a perna quebrada. Olhei para trás uma última vez. Ezequiel estava ajoelhado, segurando a cruz de prata que ele sempre levava no pescoço, e encarava o lobisomem em chamas. Eu vi a criatura cambalear, enfraquecida pelo fogo e pela prata. Eu sabia o que Ezequiel ia fazer. Ele se sacrificaria para garantir minha fuga e o fim da besta. Com a adrenalina correndo, eu me arrastei para longe da luz bruxuleante das chamas. Eu podia ouvir o uivo final, o grito de dor da criatura misturado com o grito de oração de Ezequiel. O preço da minha sobrevivência foi alto e o horror daquela noite jamais me deixaria. Eu rastejei pela mata, usando os braços. A dor na perna era insuportável, mas o medo me mantinha acordado e em movimento. Eu sabia que o uivo havia parado. O fogo tinha diminuído. Havia um silêncio mortal, um silêncio que só existia após um ato de extrema violência. Eu alcancei um pequeno riacho e bebi a água barrenta, tentando recuperar o fôlego. Eu precisava saber. Eu precisava voltar para ver o que tinha acontecido com Ezequiel e se o monstro estava realmente morto. Rastejei de volta, devagar, com o sol já começando a tingir o céu de um cinza pálido. Quando cheguei perto da clareira, o cheiro de queimado era insuportável, misturado ao cheiro metálico e forte de sangue. O cenário era de guerra. A cabana estava parcialmente em chamas, ainda soltando fumaça. E no chão, entre os restos de madeira carbonizada, estava o lobisomem. Ele estava morto. Seu corpo tinha encolhido de volta à forma humana, mas de uma maneira grotesca. Era Seu Nogueira, mas irreconhecível. A pele estava queimada em vários lugares, e onde as garras tinham estado. Agora havia apenas mãos humanas, mas deformadas e cobertas de terra e sangue. As orelhas pontudas haviam retraído, mas os olhos ainda estavam abertos, fixos no céu, com aquele brilho vermelho apagado. O chapéu de vaqueiro estava caído ao lado de sua cabeça, intacto, ironicamente o último vestígio da sua farsa humana. Ezequiel estava perto dele, morto. O lobisomem o tinha matado, mas o velho, antes de morrer, conseguiu cravar a cruz de prata bem no peito do monstro, no que parecia ser o coração. A prata ferveu a carne em volta da cruz. A missão estava cumprida, mas a um custo terrível. Zé Bento também estava lá, seus restos mutilados, uma vítima da primeira fúria. Aquele lugar tinha virado um cemitério. Eu reuni minhas forças, tirei a cruz do peito de Nogueira, ainda quente, e a coloquei no meu bolso. Cobri os corpos de Ezequiel e Zé Bento com os panos que encontrei e comecei a rastejar de volta para a fazenda, para avisar os outros e enterrar os mortos. A luz do sol começou a queimar o topo das árvores, trazendo o dia. Mas o dia nunca mais seria o mesmo. Eu tinha visto a maldade na sua forma mais pura e sabia que o horror de Seu Nogueira, o vaqueiro de sorriso falso, ficaria gravado na memória de todos os sobreviventes daquele sertão para sempre. O lobisomem estava morto, mas o medo que ele plantou jamais morreria. O que restou de Seu Nogueira foi enterrado longe, sem reza e sem nome na cruz. Ninguém ousou se aproximar do corpo. Eu mesmo joguei terra de longe, cobrindo aquela abominação para que o sol não tivesse que enxergar mais o horror daquela noite. A cabana foi queimada até o chão e o local foi salgado como Ezequiel havia ensinado, para que nada mais crescesse ali e para que nenhum mal voltasse a se alimentar daquele solo. A comunidade ficou marcada.
A gente nunca mais viu um vaqueiro ou um estranho com o mesmo olhar. O silêncio da noite, que antes era só paz, virou um prenúncio. Cada uivo de cachorro, cada ruído na mata, nos fazíamos agarrar o terço e checar se as balas de prata ainda estavam seguras. Meu filho, quando soube da verdade, eu contei a ele, não pude esconder, nunca mais dormiu sem a luz acesa e vive me perguntando por que o bicho queria parecer gente, por que ele se escondeu atrás daquele chapéu. A verdade é que o lobisomem não precisava do chapéu. O seu Nogueira precisava dele. O chapéu era a máscara final, a última camada de humanidade que ele usava para entrar e se alimentar da nossa confiança. Ele chegava sorrindo, um homem de trabalho, e ninguém percebia que aquele sorriso era apenas o molde para as presas que viriam. A memória da Dona Lúcia, do Zé Bento e do velho Ezequiel nos assombra. Eles foram as vítimas necessárias para arrancar a máscara e revelar a besta. Eu tenho a perna ruim até hoje, lembrando de cada detalhe daquela luta desesperada. O cheiro de queimado e sangue nunca saiu da minha roupa, por mais que eu lavasse. A história do lobisomem de chapéu de vaqueiro virou lenda aqui na Bahia, mas para mim não é lenda. É a cicatriz viva de uma noite onde o sertão revelou que o pior monstro não vive na floresta, mas sim na vizinhança, esperando a lua e se escondendo atrás de um sorriso cortês. E toda vez que vejo um chapéu de aba larga na estrada, ouço o eco daquele uivo final. O mal existe e, às vezes, ele sabe muito bem como se vestir de gente de bem. Durmam bem se puderem e desconfiem sempre dos sorrisos fáceis na escuridão.